Quando quiser. Muito bom dia, estamos aqui mais uma vez no nosso episódio do Maria Rica. Veri, seja muito bem-vinda, eu sou a Rafaela. Hoje é um prazer estar aqui, eu trabalho como assessora hoje da Veridiana e é um grande prazer fazer parte desse programa que vem para trazer voz para as mulheres, vem trazer empoderamento para as mulheres. Veri, seja muito bem-vinda. Olá, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei onde é que você está escutando esse nosso podcast. Fato é que é um prazer estar aqui novamente, compartilhando ideias com a Rafaela. Rafaela que tem me acompanhado, ela tem sentido esse movimento de perto, tem acompanhado todas as perguntas, todas as dúvidas. Desse movimento que nós estamos aí empenhados em dar voz a tantas mulheres, a trazer informação toda semana, né, de qualidade. Enfim, Rafa, muito obrigada por você estar aqui comigo. E eu tenho certeza que esse nosso bate-papo de hoje é um bate-papo extremamente relevante, porque ele tem sido um dos mais pedidos nas nossas redes sociais. As perguntas que você selecionou para trazer no dia de hoje também são perguntas que vêm das nossas redes sociais. Então, a gente está aqui justamente para entregar valor para todas essas mulheres que talvez esteja até cozinhando nessa hora. Sabe que eu recomendo isso, Rafa? É verdade. É uma boa coisa a se fazer, Com né? certeza. Enquanto você cozinha, você aprende. Você aprende e aí tá tudo certo. Agora, sabe de uma coisa interessante? Às vezes eu recebo no meu Instagram, Veri, quem tá apaixonado aqui pelos podcasts, não perde um, é o meu marido. Eu falei, ótimo! A gente Maravilha. vai mandar recado para ele também. A gente ensina ele também. Então, Rafa, seja muito bem-vinda. Obrigada por você dedicar esse trabalho. Você que é uma mulher inteligente, uma mulher que participa, uma mulher curiosa com esse assunto, que eu acho que uma das coisas mais importantes para mim, Rafa, além da sua beleza hoje, que está espetacular, Muito obrigada. A Veri também está maravilhosa, gente. é você gostar desse movimento, é você se sentir parte, você desejar que essa mensagem, você vê sentido nessa mensagem, e desde o primeiro dia que nós nos conectamos, você vê sentido nessa mensagem e você está usando todo o seu talento, toda a sua força, toda a sua energia para que essa mensagem chegue aonde ela precisa chegar. Então, muito obrigada por você fazer parte do nosso trabalho, do nosso movimento, tá bom? E o nosso movimento é isso, é mostrar que você pode ser bonita e também inteligente, né? Exatamente. Rapidamente. Por que não, né, Por que Rafa? não? Rafa, você perdeu 10 quilos, foi? Perdi 10 quilos. 10 Perdi quilos 10 de quando quilos. a quando foi? Do início, do final de janeiro até agora, eu já perdi 10 quilos e vesti uma calça que eu não vestia há mais de 2 anos. Foi, assim, um evento canônico na minha vida. A gente vai começar a colocar medalha na Rafa, não é assim? De Sim, 10 com em 10. certeza. De 10 em 10, uma medalha. Isso é importante pra gente, que as pessoas que façam parte desse movimento, elas não apenas dizem que fazem parte, mas são parte e adquirem aqueles valores, princípios que este movimento traz. Então, é por isso que eu levantei essa bandeira aqui, Rafa, porque mais do que você estar aqui sendo porta-voz de tantas mulheres que nos trazem perguntas, é você viver o movimento. É você estar vivendo o movimento junto com a gente. É você usar para você. É você atuar com ele em tua vida. É esse o propósito, então, Com vamos lá. certeza. O primeiro ponto é se apaixonar por si mesma, né? E Exato. aí depois vai embora. Mas verem, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, foi o que você falou. O pessoal tá pedindo muito pra gente falar isso, que é uma mulher de coragem. E eu vejo hoje você um dos grandes exemplos para mim de mulher de coragem, de que vai e faz. O movimento antifraca é maravilhoso. Então eu queria saber, e eu acho que todo mundo aqui queria saber, quem é a Veridiana? Ó, a Veridiana é uma mulher comum, como todas as mulheres, né, brasileiras, fortes, corajosas, né, em que em muitos momentos tem suas fragilidades, mas não se acovarda mediante suas fragilidades, e sim cria novas perspectivas, cria novas alternativas, e isso muito eu aprendi com minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito forte, uma mulher muito guerreira, mãe de 9 filhos, né? Casada com um homem que era alcoólatra, então ela levou aí 25 anos de casamento para alcançar o casamento dos sonhos dela, e ela nunca desistiu desse casamento, ela nunca desistiu da recuperação do meu pai,
E nesse tempo todo, né, de história aí junto com os meus pais, com a minha mãe também nunca desistiu de educar esses 9 filhos, meio que às vezes aos trancos e barrancos, mas nunca desistiu de levar para casa o sustento de todos os 9 filhos, de educar, de mandar para a escola, e ela foi um grande exemplo de coragem. Então a Veridiana é isso. A Veridiana é filha da Teresa, uma mulher corajosa, mãe de 9 filhos, brasileira, que educou, que trabalhou, que amou, que chorou, mas que nunca perdeu a garra, a energia para fazer aquilo que tinha que ser feito. Então, essa sou eu, essa é a Antifraca, que é líder desse movimento, e eu tenho certeza, em todas as mulheres que nos assistem agora, também existe essa força, também existe essa coragem, apenas precisa de um despertar. E é isso que a gente faz aqui. Exatamente, é isso, é despertar, é começar, né? E a gente fala muito de coragem e eu queria saber como que você define essa jornada de coragem para correr atrás dos sonhos, porque muitas mulheres têm sonho de empreender, de crescer, mas não sabe como começar, não sabe por onde começar, não sabe como ir atrás dos seus sonhos. Como que você define esses objetivos? Bom, primeiramente, como eu defino coragem? Uma coisa que todos nós precisamos entender, onde nasce a coragem? A coragem, ela nasce da confiança. Você não consegue se tornar corajoso em torno de um objetivo se você não confiar que aquele objetivo é possível. E você não consegue confiar naquele objetivo se você não confia na sua capacidade de fazer o que tem que ser feito. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando nós queremos algo é a gente parar de olhar para o externo e começar a olhar para a gente. A gente começar a descobrir as nossas forças, a gente começar a olhar para os nossos talentos, a gente começar a olhar para as nossas virtudes, para as nossas capacidades com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de gratidão e com uma perspectiva mais realista de nós mesmos. Automaticamente, histórias de vida onde as pessoas passaram por momentos difíceis e foram desenvolvendo através disso competências, elas também foram desenvolvendo a coragem porque aprenderam a confiar na sua capacidade de fazer. Então a coragem vem disso, né? Por que as pessoas têm objetivos, mas não conseguem tirar do papel? Porque elas talvez não tenham coragem, mas não têm coragem porque não têm confiança na sua capacidade de lidar com o inesperado. Pensa comigo, não a gente não precisa de coragem para lidar com aquilo que você sabe que vai acontecer. Você precisa de coragem para lidar com aquilo que você nem imagina que possa acontecer. E é aí onde a confiança entra. Porque se você tiver a confiança de que, mesmo você não sabendo o que vai acontecer, mesmo você ainda não tendo a competência para chegar onde você quer, você consegue confiar na sua capacidade de aprender, por que não ser corajoso? Então, a coragem também, Rafa, uma coisa importante das pessoas entenderem, ó, isso é importantíssimo entender sobre a coragem. A coragem, ela é construída. Ela é construída através da nossa história. Então, quanto mais eventos você foi superando ao longo da vida, você foi aprendendo a confiar em você. Quanto mais confiança você tem em você, mais coragem você tem para aquilo que você desconhece. Então, primeiramente, é isso que eu defino a coragem. Por isso que a coragem e a confiança são dois elementos chaves para você sair dessa passividade, dessa dúvida. No fundo, a falta de ação é porque você está dando muito espaço para dúvida. Então, quando você dá muito espaço para dúvida, ou seja, dúvida do quê? Dúvida da sua capacidade. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que é para mim? Não é para mim? Será que eu tenho esse talento? Será que eu não tenho? Será que eu nasci para isso ou não nasci? Será que vai dar certo ou não vai? Será que eu vou ganhar dinheiro ou não vou? Será que eu vou quebrar ou eu vou prosperar? Quando a dúvida impera em alguém, a coragem morre. Então, para você dar voz para a coragem, você precisa diminuir o ruído da dúvida. Quando você diminui o ruído da dúvida, você consegue ter coragem, e a coragem é quem impulsiona a ação. E, na verdade, você não precisa começar perfeitamente, você só precisa de pequenas ações de começo para que você tire os seus objetivos do papel. Então, é mais ou menos isso que eu penso. Exatamente. Uma coisa que você falou que eu acho extremamente importante é as pessoas, elas, à medida com que elas vão passando por dificuldades na vida, vão as tornando mais fortes, né? E aí, essa questão da dúvida, a pessoa fica naquela dúvida, mas vale a pena encarar?
vale a pena ir atrás, né. E eu queria saber, Veri, se você pode compartilhar com a gente, em algum momento da sua vida que você teve que ser extremamente corajosa para dar um passo em direção ao seu sonho, ao seu objetivo. Ah, muitos momentos, né? Uma pessoa corajosa, ela provavelmente vive muitos momentos de coragem. Na minha vida, eu vivi muitos momentos de coragem. Em muitos momentos eu me perguntava o que que eu estou fazendo aqui, por que que eu fiz isso, né? Por que que eu escolhi passar por isso? E porque uma pessoa de coragem, ela entende que ela vai precisar ir para um espaço desconhecido com frequência. Então, da onde vem a minha coragem? É da normalidade. Por exemplo, o desconhecido é normal para mim. Eu nunca estou dentro do conforto. Uma coisa que eu aprendi, Rafa, antes de falar de coragem, que foi extremamente relevante, aprendi com um aluno meu nessa última turma que nós estávamos, é que as pessoas de coragem, não é que elas rompem com a zona de conforto, elas estão fora da zona de conforto, elas sempre estão ampliando sua zona de conforto. Então, elas não estão nesse universo aqui. As pessoas de coragem, elas estão sempre ampliando a sua zona de conforto. Então, quanto mais ela amplia a zona de conforto, mais ela abraça desafios maiores. E a sua zona de conforto vai ficando cada vez maior. Só que ela acostuma com o tempo a estar do lado de fora desse conforto. Ela acostuma com o desafio. E muitos momentos me fizeram a quanto mais você se expor a momentos como esse, onde você não pode contar com ninguém, só com você, mas você também não sabe nem por onde começar, mais você desenvolve a sua coragem e mais você fica pronto para o próximo. Então, por exemplo, quando eu cheguei na profissão como coach, como mentora, eu estabeleci que em 10 anos eu estaria entre as 10 mais importantes coaches do nosso país. E eu coloquei um objetivo, eu coloquei uma evidência para isso, que era trabalhar em uma empresa que na época era a mais renomada empresa na formação de coaches. Só que todos os profissionais que davam aula naquela instituição tinham mestrado e doutorado. Então eu coloquei 10 anos porque eu pensei, até que eu faço meu mestrado, meu doutorado, vai 10 anos. Só que eu entendi que quanto mais eu dominasse um determinado assunto, mais rápido eu poderia chegar naquele objetivo. Logo, 2 anos depois, Rafa, veio o convite para eu ser instrutora, junto àqueles doutores, junto àqueles profissionais que tinham mestrado, junto àqueles profissionais que faziam 10 anos que estavam ali, eu recebi o convite. Mas isso não foi porque eu tinha feito mestrado nem doutorado, mas eu tinha conseguido, naquele momento, dominar uma determinada habilidade que era muito importante para que eu pudesse dar aula. E aí tinha que passar por um teste. E os testes eram extremamente desafiadores. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei para esse teste, eu fiquei das 9 da manhã às 4 da tarde sem almoço, com o meu chefe passando na frente, olhando para mim. Ele tinha agendado o teste às 9 horas da manhã, mas ele não me chamava para fazer o teste. Ele passava na frente e fazia de conta que ele tinha esquecido que tinha agendado o teste comigo. E aí foi meio-dia, foi uma, foi duas, eu comecei a chorar, falei, gente, eu vim do Mato Grosso para fazer esse teste. Não é possível que ele esqueceu. E ainda ele passou por mim e falou assim: "O que você está fazendo aqui? Né? Você veio fazer o que hoje aqui mesmo? Tipo, nem tô lembrando que eu tenho teste com você. Tipo, você não é nada importante." Passava outras pessoas, falavam, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim fazer o teste, gente, tá agendando um teste para mim hoje, né? E aí ele me levou até as 4 horas da tarde, quando eu chamei o gestor e falei assim, olha, se ele não fizer o teste comigo hoje, ele não vai fazer nunca mais esse teste, porque eu nunca mais vou voltar aqui para fazer teste nenhum. Aí 4 horas da tarde, quando eu já estava no auge do meu estresse, ele me chamou na sala. E quando ele me chamou na sala, ele começou a testar a minha capacidade e até hoje eu não lembro o que eu falei. Ele pediu para eu anotar, né, num papel, tudo aquilo que eu teria que fazer dentro de uma sala de aula, os conselhos que eu tinha que seguir. Até hoje eu nunca achei esse papel de tão nervosa que eu estava. Né? Ou seja, naquele momento, quando eu saí da sala, ele olhou para mim e falou assim: "Você está pronta para pegar uma aula, uma sala a hora que você quiser." Eu realmente não, eu só me lembro que eu chorava emocionada
E aquilo, toda vez, ele me levou num nível de estresse tão grande que toda vez que eu tinha medo de entrar na sala de aula, que eu tinha medo de me expor, que eu tinha medo de falar, que eu tinha medo de pegar uma sala com 200 alunos com uma formação até superior à minha. Muitas vezes eu tinha psicólogos pós-doc em psicologia fazendo um curso comigo que nem doutorado tinha. Então, toda vez que eu tinha medo, eu lembrava dessa ocasião. Não, mas se aquele dia difícil eu passei por ele, agora eu vou poder passar também. Então, a coragem é muito disso. A coragem é é muito bom você se submeter a momentos onde você acha que não daria, porque quando dá certo, ele se torna um grande instrumento que te impulsiona em todos os outros momentos da sua vida. Então, esse foi um dos grandes momentos de coragem na minha vida. Você foi testado ao limite. É, exatamente. Gente, e Veri, eu acredito que nesse momento você também se sentiu desencorajada, né? Em algum momento você pensou, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Você até comentou, né? O que que eu tô fazendo aqui? Como assim? Esqueceram de mim dois? Né? E você já duvidou de você mesma? Já se sentiu desencorajada de olhar assim pro espelho e falar, não sei o que eu tô fazendo? E da onde que você tirou força para continuar? Na verdade, a minha história, né, a minha história com a minha vocação começa dessa grande dúvida que eu tinha sobre a minha capacidade. Aos 32 anos, eu vivia essa dúvida sobre a minha capacidade, sobre quem eu era, sobre o que eu vim fazer aqui, será que a vida é isso? Será que eu sou uma boa mãe? Sabe aquele momento, Rafa, que você não se sente ninguém na vida? Por mais impressionante que possa ser, as pessoas que estavam ao meu redor, elas não percebiam que eu vivia esse mundo sombrio dentro de mim. Né? Aos 32 anos, do lado de fora, tudo parecia estar perfeitamente harmonioso. Uma mulher nova, jovem, bonita, casamento ótimo, marido lindo, filhos educados, tudo muito maravilhoso. No entanto, dentro de mim, o meu universo era sombrio. E eu pensava, meu Deus, eu sou inútil. Meu Deus, eu não sirvo para nada. Meu Deus, nunca nada deu certo para mim. Meu Deus, como é difícil a vida. Você é muito burra, você é feia, você é gorda, você. E isso me dominava. Então, enquanto as pessoas acordavam de manhã para ir ao trabalho, eu acordava para vencer esse meu eu que conversava comigo. Então, eu achava que literalmente eu tinha algum tipo de problema, né? Que eu era um problema, que eu era um erro. E aos 32 anos, num momento chave da minha vida, onde eu decidi sair do meu trabalho para realmente reestruturar a minha vida, porque eu sabia que não estava bom, eu estava já com pensamentos suicidas, eu estava numa depressão profunda nesse momento, eu decidi sair do meu trabalho e, enquanto eu não resolvesse essas questões, eu não voltar a trabalhar. E uma noite, onde eu conto no meu livro, em uma noite, depois de tanto pensar, de tanto planejar uma mudança, eu me perguntei por que não? Por que eu não posso? O que que eu tenho especificamente? Qual é a evidência que me mostra de fato que eu não posso mudar isso? Tá, minha vida tá uma droga. Uma droga no sentido de realização. Eu não me sentia realizada, porque eu tinha dúvida de quem eu era. Então não adianta as pessoas dizerem: ah, você é maravilhosa, você é linda, seu marido te amar, seus filhos te beijar. Quando você não se acha isso, você não consegue perceber o amor das pessoas por você. Quando você não sabe quem você é, as pessoas podem dizer muitas vezes quem você é, mas você não consegue se apropriar dessa sentença porque você não acha isso de você. E naquele momento eu me pergunto realmente, por que não? Por que não? Por que eu não posso? Por que eu não posso, então, ter uma profissão? Por que eu não posso ter o dinheiro que eu quiser? Por que eu não posso ser independente? Por que eu não posso fazer diferente? E quando eu busquei as respostas para essa pergunta, eu não encontrei. Então eu vi que as respostas, elas não existiam por que não. E se não existia um por que não, significava que tinha um agora sim. E é ali que eu comecei, então, a realmente fazer. Ali, naquele momento, eu rompi com esse processo de dúvida e comecei a investir no que eu tenho que fazer então. No que eu tenho que fazer então. E aí eu comecei a lutar pela minha vida novamente. Eu comecei a lutar, então eu troquei o movimento. O movimento de me sentir culpada e ineficaz pelo movimento de lutar então para mudar aquilo.
Então, eu falo que às vezes o melhor lugar do mundo para você estar é o lugar onde você não pode mais cavar a sua própria sepultura. Porque aí você começa a escalar. E foi exatamente isso que aconteceu aos 32 anos. E aí isso passou a se tornar a minha profissão. E a minha profissão hoje é ajudar as pessoas, não importa se ela não esteja lá no fundo da sepultura ou do poço, no nível que ela estiver, colocar ela no próximo nível que ela tanto deseja. E isso que você falou é muito importante, porque a gente vê que é uma realidade de muitas mulheres hoje, de não saber quem são, de terem, eu tenho um casamento feliz, eu tenho filhos que me amam, mas eu não me sinto assim, eu não me sinto feliz, eu não me sinto realizada, né? E o trabalho que você faz com essas mulheres, assim, é maravilhoso. E a gente percebe que você tirou desse momento da sua vida a força para ser quem você é hoje, para ser a antifraca, né? Essa embaixadora desse movimento tão forte que vem para ajudar. E aí você acaba se tornando uma pessoa pública, né? Hoje você é uma pessoa pública. E sendo essa pessoa pública hoje, que já lidou com todos esses sentimentos, como que você lida com a negatividade, com os comentários negativos que vêm a seu respeito? Porque existe, né? Como que você lida com isso? Como que você traz para essas mulheres que ouvem diariamente comentários negativos, situações negativas a seu respeito? Como que você lida com isso? Para mim existem duas formas importantíssimas de lidar com a crítica, e é aquilo que eu aconselho a todos os meus alunos. Primeiro, considere as críticas, né? E verifique se talvez algumas dessas críticas sejam importantes naquele momento. O que você considera crítica? Você não considera a pessoa que te criticou, você não considera por que ela te criticou, você não considera como ela te criticou, você considera o que especificamente aquela crítica está te trazendo. Ou seja, qual é o contexto, qual é o conteúdo daquela crítica. Então, eu sempre avalio, quando é pertinente, surge uma crítica, eu sempre avalio o contexto daquela crítica, o conteúdo dela e eu testo. Né? Eu testo aquela nova informação, porque talvez aquela nova informação é algo que eu não tenha percebido, né? Porque eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou pública, posso ser pública, eu me exponho o tempo todo. E quanto mais você se expõe, mais pessoas diferentes pensam sobre você, mais ideias diferentes. O mundo, ele é complexo, vamos dizer, ele é cheio de possibilidades e de ideias. As pessoas não pensam exatamente igual. Então, a crítica, ela vem sempre de pessoas que pensam um pouco diferente de você, e tá tudo bem. Então, eu sempre considero. E segundo, eu nunca levo para o lado pessoal. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Então, as pessoas precisam entender que elas, sabendo quem elas são, elas simplesmente compreendem que aquelas outras pessoas também são diferentes. E tá tudo bem. Então, não é porque uma pessoa tem uma opinião diferente da sua que ela não serve para você, ela só tem uma opinião diferente. Não é porque uma pessoa tem uma opinião diferente da sua que ela não gosta de você. Talvez ela não goste daquele aspecto do seu contexto, do seu conteúdo, e tá tudo bem. É isso, só que você não pode depender da crítica do outro para definir quem você é. Você tem que definir o que você é e o que te satisfaz, porque infelizmente você não vai agradar todo mundo, e isso foi uma coisa que me libertou. Que eu não ia agradar todo mundo, eu ia agradar boa parte das pessoas que também pensam o que gostariam de pensar como eu penso, e tá tudo bem. Eu acho que o respeito é a palavra-chave para lidar com a crítica. O autorrespeito, você respeitar o porquê você faz o que você faz e respeitar a opinião que vem diferente de outra pessoa, do outro lado da câmera. Uhum. Nossa, eu fiquei, calma. Assim, é muito interessante isso, porque a gente percebe o quanto você é bem resolvida, né? O quanto psicologicamente você está estável, você é estável, né? E levar essa estabilidade para as mulheres é importante. E aí me surge uma dúvida: como que você lida para se manter nessa estabilidade? Como que você lida com a sua saúde mental, com o seu bem-estar? Porque a gente sabe que você tem eh, certas rotinas para se manter bem, para cuidar de você. E é um exemplo até que a gente falou no começo do podcast, que eu emagreci 10 quilos. E uma das inspirações é você, a gente vê você indo para academia, a gente vê você cuidando de você mesmo, do seu corpo, da sua saúde. Como que você cuida da sua saúde, do seu bem-estar e da sua saúde mental?
Bom, para mim, um dos maiores luxos dessa nova geração é você ter saúde mental. Não sei se você sabe, mas raríssimos casos, 42 anos, que é a idade que eu tenho, não tomam algum tipo de medicamento, ou para ansiedade, ou para depressão, ou para dormir, ou para acordar. E para mim, isso é um valor inegociável na minha vida. Se for para que eu passe situações emocionais, se tiver algo que está me trazendo uma emoção muito forte, que me paralisa, que me incomoda, você pode ter certeza, eu tenho um critério. Uma emoção que permanece é uma decisão que não foi tomada. Preste atenção. Uma emoção que permanece e te persegue é porque está faltando uma decisão que não foi tomada. Então, eu nunca protelo. Primeira coisa que eu aprendi sobre emoções é que a gente precisa aprender a ler as nossas emoções. E cada um tem uma emoção e uma forma de ler, uma interpretação, um sentido para determinada emoção. Você precisa aprender a se ler, a se conhecer. Então, as suas emoções vão te mostrar os caminhos que você pode e os caminhos que não são para você, porque talvez você não esteja pronta, ou talvez porque não façam sentido para o seu conjunto de valores. Então, a vida do fulano é maravilhosa, mas é a vida dele. Então, a partir do momento que eu quero viver a vida dele, para isso tem que romper com aquilo que é importante para mim, vai me gerar uma emoção ruim e negativa, vai me gerar ansiedade, vai me gerar pânico, vai me gerar. Entende? A hora que eu olho para o outro, vejo a vida dele incrível e eu olho para mim e não estou satisfeita com a minha, vai gerar uma tristeza. Mas o que eu faço com essa tristeza? Eu quero a vida que o fulano tem? Eu quero aquele preço que o fulano paga? Não, não quero. Quais são os meus valores? Então, emoção é para você se conhecer. O maior e mais importante instrumento de autoconhecimento são as emoções. E aí eu respeito as minhas emoções, Rafaela. Eu respeito as minhas emoções. O que essa emoção me diz? O que ela está querendo de mim? Que mudanças ela quer de mim nesse contexto, nesse exato momento? Então, acho que esse é o cenário mais importante. E eu sempre gosto de resolver o problema que está me trazendo aquela emoção. Resolver como? Resolver, tomar decisões. Resolver cognitivamente, pensar sobre, tomar notas, ações, novas ações que resolvam aquele problema. Pô, você tá sem saúde, você vai ficar no sofá reclamando, você vai pôr o tênis e vai andar? Põe o tênis e vai fazer uma caminhada. Então, eu sou uma pessoa muito acionista, de resolver. Não gosto de nada por baixo do tapete. Se tem alguma coisa por baixo do tapete, eu vou lá, tiro essa sujeira e limpo. Foi a faxina que a minha mãe me ensinou a fazer na minha casa quando a gente era bem simplesinha. Eu faço na minha vida emocional, eu faço nas minhas amizades, eu faço nas pessoas, nas empresas com que eu me conecto, com que eu trabalho. A faxina é a melhor coisa que existe. Mantenha a sua vida limpa, paz de espírito não tem preço. É assim que eu lido e de forma prática. Agora, tem dias que eu tô. Cara, hoje não queria ter levantado? Raramente, mas tem. E nesses dias eu deito. Nesses dias eu sei que talvez eu tenha um compromisso, então eu vou ter que fazer um esforço extra para esse compromisso, vou ter que fazer um esforço extra. Aí eu me atento mais, eu cuido mais, porque nesses dias eu posso deslizar, eu posso ser grossa com alguém, eu posso maltratar uma pessoa sem querer, eu posso dizer alguma coisa que eu não quis, né? Então, nesses dias o cuidado é redobrado. E esses dias vão existir porque nós somos humanos. É sobre entender, né, o que a gente está sentindo. E poder se dar o luxo de saber que hoje eu não tô bem. E hoje eu preciso me policiar mais, eu preciso. E sem se culpar por isso, né, Veri? Porque é uma questão de, eu não tô bem. E a maioria das pessoas se culpa e não faz nada, né? E vive esse espiral de culpa, porque eu não tô bem, mas. E aí não sai do lugar. É o que você fala. Coloca o tênis e vai andar. Exato. Não adianta você dizer, né? Ai, hoje eu não tô bem. Ok, discurso bonito. Tá, mas o que você precisa fazer? Esse não tô bem, ele tem uma causa. Qual é a causa? Talvez você não esteja bem porque ontem você não ficou satisfeito com o resultado de vendas da empresa. Talvez você não ficou satisfeito com o comportamento que você teve no seu relacionamento.
Talvez você está sentindo que o seu relacionamento precisa de ajuda. Então não adianta você dizer, é que hoje eu não estou bem e colocar as coisas debaixo do tapete. Não, eu não estou bem e o que está trazendo esse não estou bem? Qual a decisão que eu preciso tomar? Qual é a nova ação que eu preciso tomar para que amanhã. Então, quando você vai eliminando os problemas da sua vida, não vai procrastinando, o grande problema das pessoas é elas procrastinam os problemas que têm como se eles fossem desaparecer. Chega um momento que o problema está tão grande dentro de você que ele é pequenininho lá fora, mas dentro de você ele está tão grande que você não encontra mais a solução, nem o lugar para sair. Você entra num labirinto e aí você não consegue mais sair sozinha. Então tem que realmente ir resolvendo conforme eles aparecem. A questão da procrastinação atrapalha muito, né? Porque a pessoa, às vezes, é um problema que ela pode resolver simples, e aí vai protelando, vai procrastinando, e aquele problema vai tornando uma proporção tão grande que ela não consegue mais resolver. E aonde ela chega no fundo do poço, né? Na verdade, ela consegue, mas ela não tem mais energia para resolver, Rafa. Porque todos nós conseguimos resolver os problemas que criamos. Ó, se você tem um problema hoje, você consegue resolver ele porque quem criou ele foi você. E quem consegue resolver os problemas, os nossos próprios problemas, somos nós. Então, não existe problema maior do que você, né? Algum problema de ordem comportamental, de resultado, né? Existem, claro, algumas questões que você não tem como interferir, genéticas, talvez, você tem um filho autista, você tem um super problema para resolver. Não foi você quem criou este problema na sua vida, mas você é a pessoa que tem condições de chegar nessa solução e resolver. Exatamente. Resolver é saber aprender a lidar, digamos, com isso. Muito interessante. E Veri, ainda dentro desse contexto, qual conselho você daria para as mulheres jovens que estão querendo, não começando a sonhar grande, né? Estão sonhando grande com algum empreendimento, alguma coisa que elas têm, um sonho grande de verdade. Qual o conselho que você dá? O meu conselho para as mulheres jovens que são novas, que sonham grande, que desejam ser independentes, que desejam ser prósperas financeiramente, eu vou dar o mesmo conselho que eu dei para minha filha. Minha filha faz psicologia e eu disse a ela, filha, a psicologia, a faculdade é apenas uma base para que você explore um determinado assunto. Mas o que vai te fazer prosperar na vida é você empreender. Quando você empreende, quando você cria soluções e oferta essas soluções de alto valor para o mundo, essas soluções são importantes de alguma maneira, você deixa de vender tempo e você começa a vender solução, produto, ideia. Então, a independência está diretamente relacionada à receita. Muitas dúvidas vêm no meu Instagram sobre como eu saio da escassez e começo a ganhar dinheiro. Depende do que você está vendendo. Se você vende tempo, ele é escasso, é como eu. Eu também vendo tempo, ao mesmo tempo que eu crio produtos para vender, mas eu também vendo tempo. Só que eu tenho que entender que o meu tempo é escasso, são só 24 horas por dia e eu não consigo vender mais do que é possível entregar. Então, como você que é jovem, que quer crescer, que quer prosperar, que quer ser independente, independente da faculdade que você tenha, se você olhar uma esteticista que é bem sucedida, essa esteticista é empreendedora. Mas, Veridiana, eu posso empreender trabalhando para alguém? Sim, você pode empreender trabalhando para alguém. Evite vender tempo, venda resultado. Se você é uma esteticista e trabalha numa clínica de estética, evite receber pelo tempo que você está na clínica. Proponha para o lugar que você está, você receber pelo resultado e pelo valor que você agrega. Então, o conselho que eu dou para quem está querendo sonhar grande é se prepara para pegar esse conhecimento que você tem e empreender de alguma forma, intraempreender de alguma forma. E, principalmente, construa o plano, estude sobre negócios. Eu não conheço pessoas bem-sucedidas financeiramente que não entendam de negócios. Então, a mulher precisa entender de negócios. O que nos diferencia de qualquer outro cidadão do planeta? Nada, apenas o quanto a gente entende de negócio, entende de mercado, tem visão de mundo, lê-se Cris Junqueira.
né? Uma das mais bem-sucedidas empreendedoras do Brasil e sem tantas outras. Por que que elas são bem-sucedidas? Porque os seus planos têm um conhecimento sobre negócios que outros planos não têm. Então, você precisa, não importa se é psicólogo, não importa, você é médico, não importa. Você precisa ter na sua veia o empreendedorismo, que é trabalhar com gente, trabalhar com mais gente, é formar equipe, é ter uma solução, é aprimorar o seu trabalho. Ontem eu falava de uma médica que eu conheço, que ela é obstetra, mas ela acabou de comprar um laser que vai substituir, né, a cirurgia plástica íntima da mulher. Ou seja, esse laser vai substituir. Então, logo, ela já avançou. Ela não vende mais o tempo, ela já não vende mais a consulta, ela vende uma solução. Então, todo, todo o processo de ganhar mais dinheiro, Rafa, influencia, está diretamente relacionado à sua habilidade de empreender, de vender alguma coisa, um produto, um serviço. Pegar o conhecimento que você tem e multiplicar esse conhecimento de alguma maneira. E é importante dizer, né, que as mulheres elas podem empreender, né? Isso não é mais um tabu para nós. Elas podem, o exemplo da Cris Junqueira, né? Hoje é uma das maiores, né? E assim, é muito interessante a gente mostrar para as mulheres que elas podem crescer, que elas podem sim realizar os sonhos delas. E nós estamos chegando ao final de mais um episódio, mas antes da gente finalizar, eu quero que você me responda uma coisa que está aqui dentro do meu coração. Vere, o que que significa para você viver uma vida corajosa e autêntica? Tem um livro da Brené Brown que fala, né, a coragem de ser imperfeito, né? E nesse livro foi um dos livros mais interessantes que eu li sobre a coragem, que muitas vezes você sair fora do padrão do que as pessoas esperam de você, do que a sociedade talvez julga como um padrão, é um ato de coragem. Mas talvez o fato de ter 50 milhões de pessoas acreditando em uma determinada ideia não significa que essa ideia seja a melhor ideia ou seja correta. Então, quando nós analisamos, por exemplo, o Steve Jobs, quando nós analisamos o Elon Musk, são pessoas corajosas, mas o que é essa coragem que eles têm? É a coragem de fazer aquilo que não está previsto. É a coragem de fazer aquilo que não tem certeza. É a coragem de entrar num universo cujo você tenha 99% de risco daquilo não funcionar, mas você começa um processo de descoberta. Então, Rafa, é viver de forma corajosa e autêntica. Autêntica, eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é e o porquê você quer fazer as coisas, você confia em você. Quando você confia em você, automaticamente você desenvolve esse ímpeto de coragem. De coragem, por quê? Porque se eu confio em mim, por que que eu não faria determinada coisa? Se eu confio na minha capacidade de me flexibilizar, de aprender, por que que eu não empreenderia? Se eu confio em mim, eu confio na minha capacidade de me adaptar, de me desenvolver, por que eu não abriria um negócio? O que me descredencia disso? Então, viver de forma autêntica e corajosa é autêntica. Eu vivo segundo aquilo que eu acredito. E tá tudo bem se outras pessoas acreditam e pensam diferentemente de mim. Só que autenticidade tem a ver com paz de espírito. Você, você se sentirá bem consigo mesma. E o fato de você se sentir bem consigo mesma faz com que você foque. Você para de perder tempo com tanta coisa que você fica pensando. O grande problema das pessoas, muitas vezes, é que elas pensam demais. E elas pensam demais porque têm dúvida. Tem dúvida do quê? De quem são. Quando eu tenho certeza do que eu sou, do meu propósito, do que eu quero fazer, o porquê eu quero fazer, que isso vai fazer o bem, eu descanso. Eu começo a fazer a minha parte e descanso. Porque o universo é sábio, ele retribui aquilo que você faz. Então, automaticamente, esse mecanismo de confiança, esse mecanismo de autenticidade, faz com que você tenha a coragem que você precisa para fazer. Coragem também é você saber, Rafa, que você tem a intenção que dê certo, mas pode dar errado. É nunca confundir a sua intenção com o resultado final. A sua intenção é boa. Se a sua intenção é boa, vá com fé, vá com coragem. Se deu errado é porque faltou habilidade.
Não é porque faltou coragem. A coragem é o impulso, a habilidade é o como você faz. Muitas vezes falta coragem, muitas vezes falta competência. E a gente tem que ser autêntica e a gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer quando não estávamos prontos para um determinado objetivo. Nunca desistir do objetivo, mas sim reaprender e rever os métodos que nós utilizamos para alcançar aquilo que desejamos. Isso é ter coragem e garra, paixão até o final. Isso para mim, é uma vida corajosa e autêntica. Isso é muito importante, né? Ah, eu tentei, tive a intenção, mas não deu certo. Sou um fracassado, sou uma fracassada. Não é assim. Um fracasso que você teve, uma coisa que deu errado, não define quem você é. Né? E isso é muito importante a gente trazer para as pessoas, porque eu vejo muito isso. Ah, eu já tentei uma vez, não deu certo. Tenta de novo, né? É o que você fala para mim, faz de novo, vamos de novo, a gente ajusta, a gente vê o que tá dando certo, o que tá dando errado, e a gente vai e faz de novo, né? Exatamente. Uma das coisas mais importantes que a Karen Dweck traz em seu livro Mindset é como as pessoas elas lidam ou elas respondem aos fracassos que têm. Então, é uma coisa meio que estranha, às vezes. Por exemplo, a gente tem lá, eu tentei 1.200 vezes a lâmpada elétrica e aprendi e fiz, né, e tal, né? Então, a gente tem pessoas curtindo, né, esse post, né? Ah, eu tentei por 1.200 vezes fazer a lâmpada elétrica e tal. Mas, de fato, quantas vezes você realmente abraça aquele objetivo e tenta formas diferentes de fazer? Então, eu sempre falo que a diferença entre teimosia, né, e persistência. Teimosia é quando você continua buscando aquele objetivo, fazendo as coisas da mesma forma. E persistência é quando você continua atrás daquele objetivo, mudando a forma pela qual você está buscando. Essa é a diferença de teimosia e persistente. Então, você precisa deixar de ser teimoso e ser persistente nos seus objetivos. E ser persistente está diretamente relacionado. Como você encara o erro quando eles acontecem? Isso define as pessoas, não é o acerto que define as pessoas. É como você encara o erro. Porque as pessoas, quando olham para alguém bem-sucedido, talvez elas tenham a sensação que essa pessoa nunca errou. Mas quando você começa a estudar a biografia das pessoas que chegaram lá, você percebe que elas tiveram uma boa parte de seus erros, mas que esses erros não as paralisaram. É sobre isso. Exatamente. E chegamos então ao final de mais um É, episódio do Maria pronto. Rica. E assim, eu espero que tenha trazido para vocês o entendimento, porque para mim foi assim, né? É como eu ouvi uma pessoa falar uma vez, que explodiu a cabeça, né? A gente entender o que é coragem, como colocar essa coragem em prática. Primeiro, eu queria agradecer pelo seu tempo e disponibilidade de estar aqui trazendo o seu conhecimento para tantas pessoas que precisam ouvir, que precisam despertar, e esse trabalho que você faz, trazendo o seu conhecimento, trazendo quem você é maravilhoso. Eu queria agradecer você por isso. Eu que te agradeço e espero que você tenha aproveitado, que você consiga colocar um pouquinho dessa coragem, né? Essa coragem, tirar um pouquinho essa dúvida que você tem, talvez, da sua capacidade, para deixar essa coragem florescer, né? Talvez silenciar um pouco mais esse mundo interno que talvez te coloque tanta dúvida, para que você possa fazer com que a coragem floresça na sua vida, a garra floresça na sua vida e você não deixe de acreditar que você pode realizar qualquer coisa e mudar qualquer cenário que esteja acontecendo hoje na sua vida, independente de qual seja, está nas suas mãos. Ou mudar o cenário, ou mudar a forma com que você o enxerga. Então é isso que, para mim, define uma pessoa feliz. Ou ela muda o cenário, mas se ela não tem como mudar o cenário, ela muda a forma com que ela enxerga aquele cenário e continua fazendo dessa oportunidade, que é viver, uma grande experiência. Né? Exatamente. E você que nos acompanhou, e esse assunto trouxe, de alguma forma, clareza para você, te ajudou, compartilha com a amiga, com a vizinha, com quem você quiser, compartilha, leva esse conhecimento para mais pessoas. É isso aí, gente. Até a próxima. Esperamos você ansiosamente aqui. Deixe seu comentário aqui também. Vai lá no Instagram, deixa lá qual é o tema que você quer ver no próximo e a gente vai estar com certeza fazendo o máximo para você. Com certeza. Até mais.